Do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, graça e paz. Esse aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor Jackson. Eu quero abordar aqui um tema interessante sobre o período teocrático relacionado à história de Israel. O que seria a teocracia? Nós vamos aqui estar explorando, estudando esse assunto, que é um assunto bastante estudado pelos estudiosos, principalmente aqueles que gostam de estudar a história relacionada a Israel, a história de Israel, melhor dizendo. Aí talvez você esteja se perguntando nessa tarde, Pastor Jackson, o que significa esse período teocrático? Ou o que é o período teocrático? A teocracia significa governo de Deus. Durante esse período, ou seja, o governo de Deus, Israel não tinha um governante humano, ou seja, não tinha um rei. Eu vou ler um texto para a gente partir aqui de um princípio básico que se encontra no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 34, e o verso de número 4 diz assim: Disse o Senhor, e disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente darei. Mostra para veres com teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Deus é um Deus de promessa. Deus, ele, voltando um pouquinho na história sagrada, lá no Gênesis capítulo 12, a gente vai ver ali que Deus chamou Abraão, quando esse ainda morava na terra de Uz, dos caldeus, que fica hoje ali onde situa geograficamente a região do Iraque, aquelas bandas. E o Senhor chamou esse homem, até então ele ainda não se chamava Abraão, mas sim Abrão, e Deus fez para ele algumas promessas. Lá no Gênesis 12, o Senhor falou que ia abençoar a vida dele, a sua descendência, enfim. Uma questão importante é que, dentro desse contexto, Abraão ele descende da linhagem semita, ou seja, ele vem aí dos descendentes de Sem, que era um dos filhos de Noé, tá? E Abraão, ele recebeu esse chamado, essa vocação do Senhor, e ele entendeu, tá? E fez conforme ali o Senhor determinou. Então ele passou a ser um peregrino na terra de Canaã. A terra de Canaã era habitada tinha já os cananeus, inclusive tinha lá os governantes. E Abraão se tornou um peregrino por essas terras. Curioso que, tempo mais tarde, Deus falou para Abraão, olha, Abraão, toda essa terra que você está pisando hoje vai ser dos seus descendentes. Seus descendentes vai se apossar da terra, vai ser aqueles que vão ter a posse. E o tempo passou, Abraão morreu, certamente não viu
ali o cumprimento da promessa, mas a verdade é que Deus, ele fez a promessa que seria aos seus descendentes, e a palavra do Senhor vai falar que mais tarde o povo sobe para o Egito, isso já no tempo de José, no tempo de Jacó, fica por ali alguns anos, torna-se escravo. O Senhor também tinha dito que eles iam ser escravizados. E passou um bom tempo e o Senhor chamou a Moisés para ser o libertador, para fazer com que esse povo herdasse a terra prometida. Agora, a verdade é que no capítulo 34 de Deuteronômio, que é o verso que a gente leu, disse o Senhor, falou para Moisés: olha, Moisés, esta terra da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, certamente o meu povo vai entrar nela, ok? E é interessante dizer que nesse momento, nesse período aqui, Moisés, o Senhor está falando com ele, Moisés já está, bem dizer, no fim da vida, tá? Ele já está ali prestes a falecer. O Senhor disse para ele que ele não ia entrar, mas sim o povo iria entrar. Então, o período teocrático, propriamente dito, ou seja, o governo de Deus, ele vai começar logo após a morte de Moisés. O próprio Deus chamou a Josué, falando que ele agora ia ser o líder que ia fazer com que o povo entrasse na terra prometida, tá? Então, é a partir daí, desse momento, que se inicia o período teocrático, ou seja, com a conquista da terra. A conquista ela se deu através de Josué. Josué conquistou a terra na sua liderança. Lógico que Deus estava com ele o tempo todo, tá? Após a morte de Josué, começa ali um ciclo denominado como o ciclo dos juízes. Nesse período de juízes, há altos e baixos. Há momentos que o povo vai apostatar, há momentos que o povo vai estar servindo a Deus, e aí começa a flutuação nesse período histórico. Mas é interessante também fazer uma observação que o período teocrático, a duração, ele vai começar em 1400 a.C. e vai até 1050 a.C. Durou aí mais ou menos 350 anos. Ou seja, já vimos que a teocracia representa o governo de Deus, né? Aí nós temos o contexto histórico. Após a morte de Josué, Israel já estava na terra prometida, tá? Porém, nesse período, Israel ainda não tinha completamente ou totalmente a conquista, não tinha conquistado a terra totalmente, mas algumas partes. É interessante também, outra observação, a gente ressaltar que nesse momento de teocracia, Deus no governo, Israel, por algumas vezes, acabou pecando, misturou-se com povos pagãos, abandonaram a aliança que eles tinham com o Senhor. A gente vê que logo após da morte de Josué, se levanta uma nova geração da qual não conhecia a Deus, nem os feitos do Senhor. E aí
essa juventude fazia bem o que entendia. Vamos a algumas características do período teocrático. Característica número 1 nesse período teocrático é a ausência de um rei, ou seja, de um rei humano, de um reino humano, de uma monarquia. Ou seja, Israel não tinha uma monarquia. Era Deus que governava por meio de sua lei, daquilo que ele tinha estabelecido, de seus estatutos. Deus deu a própria lei a Moisés. Então era o Senhor que governava. Tinha um tabernáculo também. Em Juízes 21, capítulo 21, versículo 25, diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito a seus próprios olhos. Olha que coisa interessante. Ou seja, não tinha um dominante, um governo humano. Mas, além de não ter um governo humano, não tinha também uma liderança, né, digamos assim, nesse momento. Ou seja, o povo andava, cada um fazia aquilo que dava na telha, né, usando essa expressão, cada um andava nos seus próprios caminhos. Então, outra característica importante, a segunda característica, pontuando assim, que Deus ele vai levantar os juízes, ou seja, o levantamento de juízes. Os juízes não eram reis nem sacerdotes, tá? Ou seja, eram pessoas, eram líderes que tinham a capacidade de estar ali liderando, eram líderes, além de ser juízes, eram líderes que lideravam o povo. Alguns eram, cada um tinha as suas peculiaridades, as suas características. Alguns eram mais carismáticos, outros nem tanto. Mas entende que, num primeiro momento, esse juiz era capacitado pelo Espírito Santo de Deus para exercer a função. A função do juiz, qual que é a função dos juízes? Ser libertadores militares, né? Ser governante locais. Era como se fosse um prefeito, digamos assim, alguém que estava ali administrando, tá? Aquela administração local, mas não era um rei, tá? Nem sacerdote. Eles tinham essa vocação, eram capacitados pelo próprio Deus. Alguns exerciam funções militares, tá? Principalmente naqueles momentos que o povo estava sendo subjugado por opressões, e ali Deus levantava esses homens para trazer a liberdade do povo, como, por exemplo, Sansão, né? Gideão, que é um juiz bem conhecido, e daí por diante, tá? Eram instrutores espirituais, outra característica importante, tá? Instruía o povo nas questões espirituais, divinas. Também era uma espécie de governantes locais, embora não fosse rei, não tivesse o título de reis, mas de uma certa forma era alguém que estava ali amando do Senhor e que Deus estava, o governo de Deus estava acima de qualquer coisa. Principais juízes, nós temos Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Samuel é uma história interessante, porque Samuel, além dele ser juiz, ele também era profeta, tá? E sacerdote, ou seja, ele acumulava 3 funções, a de juiz, a de profeta e também de ser um sacerdote. Então esse homem ele era um homem de Deus, usado extremamente por Deus. É interessante notar que o Samuel é o último juiz desse período teocrático, ou seja, no tempo de Samuel que vai acontecer aquele momento de transição. O que seria essa transição? Israel vai sair de um período teocrático para entrar num período
monarca, onde aí vai estabelecer um governo humano. Até então eles não tinham um governo, né, humano, tinha os líderes, os juízes, mas não era um rei, era apenas homens a seu tempo levantados por Deus. Mas nesse momento eles vão, após, né, esse momento que Samuel está ali, Samuel ele vai passar por esse momento transitório, né, onde Israel deixa de ser um período teocrático e entra num período monárquico. Vamos a algumas questões importantes relacionadas ao ciclo da apostasia de Israel. O livro de Juízes é estruturado como um ciclo repetitivo. Pecado de Israel. Primeiro, abandonou a Deus. Segundo, o castigo dos opressores. Quando eles abandonaram a Deus, vieram os invasores e oprimiram o povo. Há momento que o povo vai clamar, se arrepender. Há outro período que Deus vai levantar juízes e daí por diante. Após a morte de juiz, tudo recomeça. Ou seja, havia um ciclo repetitivo, algo que muitas vezes se repetia devido a ali acontecia a morte, né, do juiz, e aí vinha aquele momento, tá, que acontecia. O povo eles se desviavam de Deus e ali eles pagavam um alto preço, tá bom? Outra questão importante também é o que? Esse ciclo se repete pelo menos 7 vezes no livro de Juízes, tá? Só no livro de Juízes esse ciclo vai se repetir umas 7 vezes. Alguns fatores que marcaram a crise do período, mistura com os povos, a idolatria. Israel não cumpriu a ordem de expulsar totalmente as nações cananeias, tá? Falha na nova geração. Juízes capítulo 2, versículo 10 fala: depois da morte de Josué, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Então eles não tinham o conhecimento de Deus, não sabiam quem era um Deus, né? E isso é muito importante a gente refletir, porque nós estamos também, a igreja, trazendo um momento, né? A igreja, muitas vezes, ela está entrando nessa decadência espiritual. Basta a gente dar uma olhada como que está a situação nos dias atuais, né? Então, é preocupante. Então, com isso, veio o enfraquecimento espiritual, a ausência de sacerdote fiel, pessoas fiel. Havia ali um sincretismo religioso, práticas pagãs foram aos poucos entrando, né, o paganismo, e daí por diante. Algumas lições teológicas que a gente pode tirar aqui, nesse período da teocracia. Primeiro, sem obediência não há vitória. Esse é o ponto crucial, ponto-chave, tá? Então, se não tiver obediência por parte do povo, o povo certamente não prosperará, tá? O povo só prosperava quando obedecia a Deus. Israel só era próximo, só prosperava quando eles eram obedientes a Deus. A partir do momento que eles desobedeciam a Deus, vinha o fracasso, vinha a invasão, a opressão e tantas coisas. Lição número 2 que podemos aprender com esse período teocrático. Deus sempre levanta líderes, tá? Mesmo em decadência moral, Deus suscita instrumentos úteis, pessoas para chamar o povo a um arrependimento, a um conserto, tá certo? Terceiro, o Espírito Santo age de maneira soberanamente. É importante a gente observar que no período de Juízes,
os juízes eram capacitados pelo Espírito Santo. Nós podemos ver isso em todo o livro de Juízes, o agir do Espírito de Deus. Por exemplo, Sansão, tá? Embora Sansão vivesse um dualismo, né? Ora ele estava uma coisa, ora estava outra coisa, ou seja, era uma fé flutuante. Mas naquele momento que ele estava em obediência a Deus, você vê o agir do Espírito de Deus na vida dele. Lição número 4, a fé precisa ser transmitida, tá, às próximas gerações. Veja que quando Josué estava vivo, o povo estava uma bênção, andava no temor de Deus, fazia a vontade do Senhor. Mas com a morte de Josué veio que a decadência espiritual, veio o esquecimento. E a nova geração que agora vai surgir é uma geração que não conhece nada a respeito de Deus. E isso é importante. Por quê? A gente refletir nessa questão. Porque a fé ela precisa ser transmitida às próximas gerações, tá? Então a gente precisa se preocupar o quê? Em levar o conhecimento da palavra de Deus para que as pessoas elas tenham o esclarecimento, conhecimento. Porque eu não posso pegar o conhecimento que eu tenho e ficar para mim e tá, não. Esse conhecimento tem que ser difundido, tá certo? Porque as próximas gerações que estão chegando, elas precisam saber quem é Deus, como Deus age, tá? Então eles precisam conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. E nós estamos vivendo num momento de decadência espiritual, onde aquela geração que conheceu o Senhor está indo embora. Então está chegando uma nova geração que precisa também ouvir os feitos de Deus. Essa questão é muito importante a gente meditar. Outro ponto importante é o quê? O homem sem Deus vive segundo os seus próprios olhos. O relativismo moral destruiu Israel e destrói qualquer sociedade. Quando um homem, uma nação, um povo passa a viver conforme seus próprios olhos, essa pessoa ela começa a entrar num estado de decadência espiritual muito perigoso, tá? Então, sem Deus, o homem ele não consegue chegar a lugar nenhum, tá? Então, esse período teocrático ele vai durar aí 300 e poucos anos. Foi aquele momento que Deus levantou Josué. A teocracia começa com Josué, tá? Passa por Josué, os juízes, nós vimos alguns deles, Gideão, Jefté, a própria Débora, que foi também um momentos importantes. Samuel que vai dar ali um momento de transição, ou seja, Israel vai sair desse período teocrático e vai entrar no período monárquico. Depois eu vou falar sobre a monarquia, tá? Uma outra ocasião, num outro vídeo, mas é interessante a gente fazer essa observação, tá certo? Bom, quando começou o fim do período teocrático, o período teocrático ele vai terminar primeiro, quando o povo exige de Samuel um rei. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 8, se não me falha na memória. Então, o povo, eles olham as nações vizinhas e eles copiam, tá, as nações vizinhas, e agora chega para o profeta Samuel e fala: ó, Samuel, nós queremos um rei, nós não queremos mais que Deus seja o nosso governante.
Nós queremos aí um governo humano. Isso é um perigo, é um perigo de a gente olhar para os outros, né? De querer copiar os outros, né? Muitas vezes o ser humano ele é inclinado para essas questões. Fulano está prosperando, quero ser igual a fulano, Beltrano. Não, viva o momento de Deus na sua vida. Qual que é o momento do Senhor? Não queira ser igual a ninguém, tá? Seja apenas você mesmo confiando em Deus. Então eu vou ler o texto aqui, 1 Samuel capítulo 8, diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juiz em Bezeba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente, perverteram o juiz. Então, o versículo 5 diz assim, o povo, e disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Ou seja, eles olham para os povos vizinhos, as nações vizinhas, e eles veem que as outras nações, os outros povos tinham um rei, um monarca, né, um governante. Eles agora falam: nós queremos também um rei. E eles vão alegar: Samuel, você já está velho, tal, os seus filhos não andam nos seus caminhos. Tudo isso pesou, né? Então, ali, naquele momento, Samuel fica triste, porque Samuel entende que eles não estavam rejeitando apenas Samuel, mas o próprio Deus. Mas lá na frente, Deus fala para Samuel: olha, Samuel, deixa, fica em paz, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando a você, mas a mim. Então, o povo exige de Samuel um rei, tá? Saul, ele é ungido ou levantado o primeiro rei de Israel. Depois eu vou falar nesse período monarca, não agora. Então inicia-se ali um momento de transição. Ou seja, o que é esse momento de transição? Israel deixa de ser governado por Deus, ou seja, deixa de ser uma teocracia e agora vai passar a ser uma monarquia. Ou seja, vai ter um governo humano, alguém governando, tá certo? Então a teocracia, propriamente dita, ela é substituída pela monarquia. Mas o plano de Deus avança rumo ao Messias, descendente de Davi. É importante falar que Deus sempre tem um plano. Deus sempre esteve no controle de tudo, tá certo? Bom, conclusão que a gente pode tirar aqui desse aprendizado. O período teocrático mostra, primeiro, Deus deseja governar seu povo diretamente. Esse é o primeiro ponto. Deus deseja governar o seu povo diretamente. Segundo ponto, a desobediência gera ciclos de derrota. Tá? Então, a desobediência leva ao caos e à destruição. Terceiro ponto, a graça divina levanta líderes, mesmo em tempo de crises. Tá bom? Então, Deus, ele sempre vai levantar alguém. Tá? Deus, ele tem um domínio. Tudo está diante do domínio de Deus. Deus não está limitado ao tempo, ao governante, às questões climáticas. Não. Deus, ele tem aí as suas maneiras de trabalhar. A fé deve ser preservada e ensinada a outras gerações, né? Então, isso é importante, tá? A fé ela não pode ser levada para o túmulo.
A gente sabe que um dia todos nós iremos embora dessa vida, tá certo? A gente está aqui nesse mundo, bem dizer, num período muito curto. Só que a gente precisa o quê? Preparar o terreno para aquelas gerações que estão chegando, para que eles também possam ter o acesso à palavra de Deus, para que eles possam conhecer a Deus. Então é isso. Chegamos aí a conclusão, né, desse período teocrático, governo de Deus, tá bom? É um tema importante, um tema que faz a gente refletir, conhecer melhor sobre a história de Israel e também o agir de Deus, porque Deus, a gente estudando nesse momento teocrático, nós vemos o quê? Deus sempre agindo, Deus sempre cuidando, embora em alguns momentos o povo tivesse inclinado para a idolatria, para o paganismo, ou até mesmo tivesse copiado outras nações. Todavia, o Senhor, ele permanece fiel. Depois, nós vamos ver sobre o início da monarquia. Só recapitulando, o governo de Deus, o governo teocrático, ele inicia com a morte de Josué aliás, com a morte de Moisés, tá? No período de Josué, e termina no fim dos dias de Samuel, tá bom? Durou aí aproximadamente 350 anos, tá bom? Bastante longo, 350 anos, mas depois o povo não estava satisfeito, falaram, queremos um rei, e ali se inicia um período monárquico. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo para mais alguém, tá? Compartilha lá, seja um abençoador. Estamos aqui, falando da palavra de Deus, gratuitamente, sem te cobrar um centavo, só apenas a boa vontade de você compartilhar, dar um like aí em nome do Senhor Jesus. Uma ótima tarde, um ótimo dia.